Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos aqui iniciando agora a nossa conversa sobre psicoterapia e sobre a psicoterapia baseada no Evangelho de Jesus. Então, a Sublime Psicoterapia de Jesus, que é o nosso novo programa agora. E, como eu falei na semana passada, nós vamos trazer cada semana um tema, né, de comportamento para que a gente possa trazer esses conhecimentos, esses ensinamentos à luz não só do Evangelho, mas do entendimento da psicoterapia, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Esse vídeo é ao vivo e depois ele vai também para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. E o tema que eu trouxe hoje é autoestima. E a gente sabe que a autoestima é uma problemática para nós, seres humanos aqui na Terra nesse momento. E para trazer o Evangelho como recurso terapêutico, eu trouxe aqui então uma passagem que está em Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 e 40, em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, e também em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Que diz o seguinte: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Muito bem. E por que é que eu trouxe essa passagem que fala, mas está falando de autoestima e está falando de amar ao próximo? Porque o mandamento, Jesus foi muito claro. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que aprender a amar a si mesmo, a te respeitar, a se tratar com cuidado, com carinho, para que aí então você possa também fazer isso com o seu semelhante. Porque a pessoa que não se ama, que não se cuida, que não gosta de si, que não tem um bom relacionamento consigo mesma, tem muita dificuldade em ter relacionamentos com as outras pessoas. Quando eu digo relacionamento, gente, não estou falando só de relacionamento amoroso, todos os relacionamentos. É a nossa posição no mundo. Como é que nós nos comportamos diante das pessoas. A autoestima, ela vem do auto-amor. Ou seja, o auto-amor, ele é inato ao homem desde a sua criação. Desde lá dos primórdios, do seu começo evolutivo, a partir do momento em que ele passa a ter a razão, esse dispositivo, digamos assim, está dentro de cada um de nós. É um impulso de vida que nós temos. É um impulso que no começo, na era primitiva, se confundia com o próprio instinto de sobrevivência.
de querer se alimentar, se proteger do frio, do calor, de tudo, de doenças. É, na realidade, o alto amor, a energia de vida que nos impulsiona a avançar. Tem a intenção de amar, tem a intenção de progredir. Isso é uma coisa que todo mundo tem. Essa pulsão de vida que nós nascemos, o Freud falou muito disso, sobre essa pulsão de vida, que todos nós temos, que nos impulsiona, que ele chamou de libido, que é a força que nos faz levantar da cama, que nos dá força para trabalhar, que nos dá força para agir no mundo. Esta força está ligada muito com o alto amor, porque é claro que a gente vai procurar coisas que nos confortem. Às vezes até algumas pessoas procuram de forma errada, mas sempre a gente vai procurar alguma coisa que nos conforte. Algumas coisas que nos confortem. Então, o alto amor, ele requer um esforço pessoal. Apesar disso estar inato dentro de nós, existe um trabalho a ser feito dentro de nós. Porque quando a gente começa a trabalhar esse alto amor dentro de nós, é quando nós então alcançamos a autoestima. Sem autoestima não tem alto amor, sem alto amor não tem autoestima. E o que é o amor? O amor como virtude, como a somatória de todas as virtudes, envolve indulgência, tolerância, perdão para conosco mesmo, em primeiro lugar. Depois para com as outras pessoas. Então, quando a gente começa a se capacitar de sentir o próprio bem dentro de nós e nos enxergarmos como filhos de Deus, realmente, então nós começamos a desenvolver essa autoestima. É uma construção que é feita durante o tempo. Existem vários motivos pelos quais nós, às vezes, abafamos essa autoestima dentro de nós. E geralmente é o sentimento de culpa, é o remorso, que faz com que a gente se coloque inferior, que a gente se coloque por baixo, que a gente se coloque em segundo plano. Porque a criatura que trabalha dentro de si o alto amor, a autoestima, ela passa a cuidar de si, ela passa a colocar limites nos seus relacionamentos, ela aprende a dizer não para as coisas que não são saudáveis para ela. E esse é um desafio muito grande. E para que a gente alcance essa autoestima, é preciso ter um desejo de querer. E pode até isso parecer óbvio, porque todo mundo quer. Vamos dizer, não, mas todo mundo quer ter autoestima, quer ter auto amor, quer conquistar isso. Mas eu pergunto para vocês, será que você aí está conseguindo fazer isso com toda a espontaneidade? Ou será que você ainda entra em autossacrifício, ainda aceita coisas que acontecem, relacionamentos tóxicos na sua vida ou determinadas coisas em função da sua baixa estima? Para se sentir validado por outra pessoa, ou por um lugar, ou por um trabalho, ou por alguma coisa externa. É óbvio que a gente quer, é óbvio que todo mundo diz que é isso. Mas a pergunta é, será que você está conseguindo fazer isso? Se colocando em primeiro lugar, em primeiro plano? E isso, minha gente, não é ser egoísta não, tá? Eu preciso me colocar em primeiro plano,
para que eu esteja bem, para que eu esteja no equilíbrio, para que eu possa conviver com outras pessoas e não ferir as outras pessoas com o meu comportamento. Então, durante muito tempo, essa lição de Jesus foi completamente interpretada de forma errada. Jesus foi muito claro: amar ao próximo como a si mesmo. E aí o que é que fizeram com a nossa cabeça? Primeiro tem que ser o próximo, depois eu. Mas ele não disse isso. Isso foi o que quiseram que nós acreditássemos que fosse. Não, ele diz: cuida de você. Procure analisar os seus atos, procure analisar como é que você se comporta diante das pessoas, diante da vida. Procure saber quais são as suas intenções quando você está tomando determinadas atitudes. Se aquilo que você vai fazer vai beneficiar somente a você ou se pode beneficiar outras pessoas, ou melhor, se aquilo que você quer fazer não vai prejudicar outra pessoa. Então, é necessário ver se nós estamos nos priorizando. Se a gente não estiver se priorizando, se a gente não souber os limites na nossa convivência, se a gente não se permitir satisfazer as necessidades que levam à nossa realização pessoal, se a gente não consegue dizer não, então nós não estamos no caminho para a conquista da autoestima. E aí nós nos tornamos vulneráveis. E é claro que esse sentimento de não merecimento é um programa de vida que foi adquirido durante muitas encarnações. Por quê? Por causa dos nossos comportamentos equivocados do passado. Então hoje se coloca muito: eu mereço ser feliz, eu mereço. Todo mundo merece. Não existe mérito para isso. Isso é uma conquista de cada um. Então, quando a gente começa a retirar a culpa de dentro de nós, o medo que nos impede de seguir adiante, porque o medo é uma emoção que nos paralisa, quando a gente começa a perceber o seguinte: se eu errei, seja nesta encarnação, seja em outra, não importa, naquele momento eu fiz aquilo que eu sabia fazer. Era o máximo que eu conseguia. Talvez hoje, olhando para o passado, dessa própria existência mesmo, eu não tivesse agido dessa forma ou daquela forma. Talvez hoje a opinião e a visão de mundo seja outra. Então é necessário que nós não fiquemos paralisados numa culpa ou no medo. Por quê? Porque isso daí vai fazer com que a gente baixe a nossa estima e comecemos a viver de migalhas. Migalhas daquilo que a vida vai trazer, do merecimento. Aí a pessoa acontece um projeto, alguma coisa que não dá certo é porque eu não mereço. Todo mundo merece sim. Todo mundo é filho de Deus. É preciso buscar conexão com o seu auto-amor. Por isso é necessário uma educação emocional e uma educação espiritual. Como psicoterapeuta que sou, eu falo isso porque muitas pessoas que estavam perdidas no caminho de se encontrar interiormente, através da psicoterapia, elas conseguem sim. Todos nós conseguimos. E às vezes, minha gente, é uma coisinha tão... falta uma vírgula para que a gente largue aquela capa de culpa, de medo, de intolerância, de fraqueza, e a gente passe a realmente atuar
como seres conscientes que somos. É engraçado porque se a gente repara nos animais, eu tenho gatos em casa e reparando neles, eles não se vitimizam por nada. E eles não fazem aquilo que eles não querem, que naquele momento não é bom para eles. E nós, seres humanos, às vezes nos deixamos levar pelo autossacrifício, por um sistema de recompensa externo, sendo que nós deveríamos estar trabalhando a nossa autorrealização. Então, conquistar o auto-amor e a autoestima, por outro lado também, é uma evolução espiritual. O espírito, ter espiritualidade hoje, é a gente estar conectado com o espírito, com essa relação espiritual com o nosso Criador, com a fonte de vida maior. E é claro que quando nós estamos conectados com essa força maior, a gente se coloca como uma individualidade, como filhos de Deus, e a gente passa a nos tratar melhor a nós mesmos. Então, espiritualizar-se está diretamente ligado à busca interior do sentido da existência. Por isso que muitas vezes, eu sempre vou repetir isso, nem sempre nós conseguimos fazer isso sozinhos. E muitas vezes a terapia, ela vem justamente para nos ajudar isso. Não só vai ajudar a nossa passagem nesse planeta, nesse momento, mas também para o nosso futuro espiritual. Então, minha gente, quando a gente começa a conectar o nosso espírito com o do Criador, o auto-amor começa a brotar dentro de nós, porque Deus é todo amor, todo bondade. E esse tesouro de sanidade mental que nós temos, de nos percebermos como seres criados para progredir, para crescer no amor, é a luz espiritual curativa, que está à disposição de todos nós, no recesso do nosso ser, dentro das nossas emoções. É necessário corrigir os pensamentos, psicoeducação, para que nós acessemos essa fonte dentro de nós, porque ela não está externa, não está fora. E nós não precisamos fazer nenhum sacrifício para isso. Não precisa fazer nenhuma promessa, não precisa fazer nada. O próprio Jesus, que nos ensina a relação dele com o Pai, que Jesus tinha uma autoestima muito grande, um auto-amor muito grande, tanto é que ninguém conseguia tirar ele do sério. Ele fazia o que tinha que fazer e acabou. E ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que andais cansados, que eu vos aliviarei. Ou seja, está sempre disposto. Ele não perguntou o que foi que você fez no passado, onde que foi que você errou, o que você fez, para quem é que você cometeu um erro. Ele não pergunta nada disso, ele só fala: venha. É um convite que a espiritualidade nos faz o tempo inteiro. E imagina, Deus está sempre esperando a nossa decisão. A nossa decisão de começarmos a nos comportar realmente como filhos de Deus. Então a gente vai procurar usar essa pulsão de vida, usar o conhecimento, usar as nossas emoções, em primeiro lugar, a favor de nós mesmos. E com certeza, quando a gente se melhora, as nossas relações com o mundo também melhoram. Então fica aqui a reflexão hoje sobre o auto-amor, sobre a autoestima. Autoestima todo mundo pode conquistar,
basta não permitir de desistir de si mesmo. Porque nós vamos viver sempre. Essa limitação que colocaram na nossa mente de que um dia a vida acaba e que tudo acaba, não existe. Existe sempre uma continuidade. Então, quando a gente já começa a tomar boas resoluções agora, a gente só está começando a traçar um futuro muito melhor e muito mais tranquilo, muito mais brilhante para nós. E aí, a partir do momento em que eu me equilibro, que eu estou bem, eu posso então estender a mão a outros. Eu posso ajudar a outros nesse processo. Então, procure conectar-se consigo mesmo. Procure se livrar do peso de toda a culpa, de todo o medo. Porque Deus, que é todo amor, está pulsando aí dentro de mim, está pulsando dentro de você. E nós podemos, com Deus na nossa frente, nós podemos tudo. E fica aí então essa lição para que a gente aprenda a ser dignos de usufruir os benefícios da vida. Todos nós somos dignos. Tá bom, minha gente? E é isso. Espero que essa reflexão de hoje tenha trazido aí alguma luz no seu entendimento, que é essa a nossa intenção, e agradecer a Jesus pelas lições maravilhosas do Evangelho, agradecer ao nosso Pai Criador por estar sempre procurando nos chamar de alguma forma para que nós acessemos os potenciais todos que carregamos dentro da nossa alma. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos. E até a semana que vem com a sublime psicoterapia de Jesus. Um grande abraço e até lá.